Mal teve tempo de se levantar. Monteverde, sem sequer olhar para ela, fez um gesto com a mão, como quem espanta um inseto. "Saia da frente, criatura! O que você está fazendo ainda aqui? Estorvando a passagem!" Sua voz explodiu, um trovão na quietude antes da tempestade. Antes de continuarmos a história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sua ajuda nos impulsiona a estar sempre trazendo boas histórias para todos. Deixe um comentário de onde você está assistindo e também do que achou da história. Agora, vamos continuar. O sol mal havia espreitado por entre os arranha-céus cintilantes de concreto e vidro quando Clara, a faxineira, já estava de pé. O aroma do café barato, comprado na padaria da esquina, mal disfarçava o cansaço que pesava em seus ombros. Seu uniforme cinza, impecavelmente limpo e passado, era um testemunho silencioso de sua dignidade, apesar da rotina exaustiva que começava antes do alvorecer. Ela pegava 2 ônibus para chegar ao edifício imperial, o suntuoso coração do império tecnológico do Dr. Augusto Monteverde. Dentro daquele colosso espelhado, Clara era uma sombra em movimento, um vulto que se misturava à mobília de luxo e às obras de arte caríssimas. Seus passos eram silenciosos, o tilintar de suas chaves, o único som que a denunciava em corredores vazios. Ela limpava o pó de mesas reluzentes, aspirava carpetes felpudos e esvaziava lixeiras de executivos que ganhavam em um dia o que ela não via em um mês. Para a vasta maioria dos que frequentavam o edifício, Clara era, de fato, invisível. Seus olhos, que já tinham visto tanto da vida, refletiam uma resignação calma, mas por trás dela uma chama de força interior ardia, alimentada pelas memórias e pela necessidade de sustentar sua pequena família. Naquele dia, o edifício imperial fervilhava com a ansiedade de um evento de gala. O lançamento de um novo produto da Monteverde Tech estava prestes a acontecer, e o salão principal brilhava com luzes de LED, espelhos e arranjos florais exuberantes. Clara, terminando de polir os últimos corrimãos de aço inoxidável, sentia o aperto no peito habitual que antecedia a chegada dos convidados de alta sociedade. Ela sabia que, para eles, ela era apenas a funcionária da limpeza, uma peça descartável na engrenagem da riqueza. Então ele chegou. O Dr. Augusto Monteverde não caminhava, ele se impunha. Seus passos eram firmes, quase um trote arrogante, e sua voz, que cortava o ar como gelo, já era ouvida antes mesmo que seu corpo corpulento e terno impecável aparecesse. Ele vinha acompanhado de um séquito de executivos e convidados VIP, todos sorrisos polidos e olhares altivos. Monteverde era um homem que exalava poder e desprezo, com aquele jeito debochado de quem nunca precisou suar para conseguir nada na vida, e que via todos abaixo dele como meros degraus. Clara, que estava agachada para recolher um último pedaço de papel que havia caído no chão, mal teve tempo de se levantar. Monteverde, sem sequer olhar para ela, fez um gesto com a mão, como quem espanta um inseto. "Saia da frente, criatura! O que você está fazendo ainda aqui? Estorvando a passagem!" Sua voz explodiu, um trovão na quietude antes da tempestade. Ele não se deu ao trabalho de diminuir o tom ou de disfarçar seu desprezo. "Não vê que estamos com pressa? Seu lugar é nos fundos, não sujando meu tapete com sua insignificância." As palavras caíram sobre Clara como pedras pesadas. Um calor de vergonha subiu ao seu rosto, mas ela não se moveu. Seus olhos, por um instante, encontraram os do magnata, que a olhava com pura aversão. Os risos abafados de alguns convidados ecoaram, tornando a humilhação ainda mais pública e visceral. Era o mesmo olhar de desprezo que ela já conhecera tantas vezes, o mesmo que a fazia sentir-se menor que a poeira que limpava. Clara sentiu um nó na garganta, mas sua força interior a impulsionou. Ela se levantou lentamente, os olhos fixos nos seus, uma faísca de indignação acendendo-se em seu interior.
Não disse uma palavra, mas seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer resposta. Ela apenas se afastou, seus passos firmes apesar da humilhação, deixando Monteverde e seu cortejo de volta à sua bolha de opulência. A cena, rápida e brutal, estabeleceu o tom. O público, invisível, já estava torcendo por Clara, sentindo a picada da injustiça que ela acabara de sofrer. E a história, agora, havia começado de verdade. O brilho frio da tela de LED do escritório de Dr. Augusto Monteverde não conseguia disfarçar o suor frio que escorria por sua têmpora. Não era o suor do esforço físico, mas da tensão excruciante que o consumia. O ar no topo do edifício imperial, geralmente tão leve e perfumado com ares de vitória, agora cheirava a desespero. Nos dias que se seguiram à humilhação de Clara, a fachada de invencibilidade de Monteverde começava a rachar sob o peso de um problema que nem todo o seu dinheiro e poder conseguiam resolver. A crise havia se instaurado de forma abrupta e cruel, como um raio em céu azul, mas com um impacto devastador. Um novo algoritmo, a joia da coroa da Monteverde Tech, o pilar de uma transação bilionária com um influente grupo de investidores estrangeiros, havia apresentado um erro crítico. Não era um simples bug, um glitch que a equipe de programadores de elite poderia consertar com algumas linhas de código. Era um problema enraizado na própria essência do contrato, que dependia da interpretação de uma linguagem rara e um dialeto arcaico, obscuro até para os mais renomados linguistas. Monteverde andava de um lado para o outro em seu escritório. O carpete persa que Clara havia lustrado com tanto esmero agora parecia sufocá-lo. Cada passo era um eco de sua frustração crescente. O prazo para a finalização do acordo se esgotava como areia entre os dedos, e a cada minuto que passava, milhões de dólares deslizavam para o abismo, arrastando consigo a reputação impecável que ele havia construído ao longo de décadas. Sua voz, que no dia anterior cortava como gelo ao repreender Clara, agora era um rosnado baixo e contido, pontuado por jurações abafadas. A mesa de reuniões, geralmente impecável, estava agora coberta por diagramas complexos, telas de código ininteligíveis e documentos em idiomas estrangeiros. O cheiro de café forte, que antes significava produtividade, agora era sinônimo de noites em claro e angústia. O Dr. Monteverde, um homem habituado a ter todas as respostas, sentia-se cercado por um dilema insolúvel. Seu rosto, geralmente bronzeado e confiante, estava pálido, com olheiras profundas. Ele apertava o telefone, impaciente, enquanto tentava, pela 10ª vez, contatar um especialista em dialetos antigos, alguém que pudesse, talvez, oferecer uma luz no fim do túnel. Mas a resposta era sempre a mesma. Estamos trabalhando nisso, doutor, mas é extremamente complexo. Nossos melhores homens estão sem saída. A impotência corroía a base de seu ser. Sua arrogância, antes tão sólida, começava a ceder, revelando um medo latente que ele jamais admitiria. No grande telão de sua sala, a imagem dos caracteres ilegíveis piscava, um lembrete constante de sua falha. Era como se a própria sala, com suas paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, estivesse zombando dele. Os prédios lá fora, símbolos de seu poder, pareciam diminuir, e o império que ele havia construído com tanto afinco parecia desmoronar sob seus pés. Os diretores, antes tão subservientes e confiantes em sua liderança, agora pareciam fantasmas, seus rostos marcados pela preocupação. Eles cochichavam em cantos, as palavras crise, perdas e processos flutuando no ar pesado. Monteverde os observava com um misto de fúria e desespero. Ele havia montado a equipe mais brilhante, pago os salários mais altos e, ainda assim, estavam todos à beira do precipício. Aquele problema não era apenas um revés financeiro, era um ataque pessoal à sua imagem, à sua invulnerabilidade. Ele,
Dr. Augusto Monteverde, o magnata que nunca falhava, estava encurralado. A ansiedade era um nó em seu estômago, o som das horas passando no relógio de parede, uma tortura. A cada badalada, o medo de perder milhões se tornava mais real, e a certeza de que algo precisava ser feito, algo drástico, crescia em sua mente, mesmo que ele ainda não soubesse o quê. A tensão no ambiente era tão palpável que se podia cortá-la com uma faca, e o stage estava montado para a próxima etapa deste drama. O palco do caos estava armado. O escritório de Dr. Augusto Monteverde pulsava com uma energia febril, mas não era a energia vibrante da inovação, era o zumbido tenso do desespero. As luzes de LED, que antes pareciam glorificar cada canto da sala, agora lançavam uma luz dura e impiedosa sobre os rostos suados e os olhos cansados de sua equipe de elite. Monteverde, com seu terno amarrotado e a gravata frouxa, um sinal de seu desarranjo interior que poucos viram antes, caminhava como um furacão em miniatura. Sua voz cortava o ar como gelo. Então, nada ainda. O rugido de Monteverde ecoou pelas paredes de vidro, fazendo os renomados especialistas encolherem-se ligeiramente. Ele se referia ao código indecifrável que piscava no telão, uma sequência de símbolos e letras que parecia zombá-lo com sua impenetrabilidade. A sala, que em tempos normais era um santuário de intelectuais, agora se parecia mais com um campo de batalha após uma derrota esmagadora. Papéis amassados jaziam sobre a mesa de mogno. Xícaras de café frio empilhavam-se ao lado de laptops abertos. E a tensão era tão densa que se podia cortá-la com uma faca. À frente da equipe estava Dr. Elias Vance, o chefe de programação. Um gênio autoproclamado com mais diplomas do que Monteverde podia contar. Elias tinha as mãos emaranhadas nos cabelos, seu rosto pálido e marcado pelo cansaço de 3 noites insones. Ao lado dele, a doutora Sofia Alencar, uma linguista poliglota que havia decifrado hieróglifos e textos antigos, balançava a cabeça negativamente, seus óculos escorregando pelo nariz. Os dois, que em qualquer outra circunstância se vangloriariam de suas proezas intelectuais, estavam agora emudecidos pela derrota. Doutor Monteverde, começou Elias, a voz rouca de exaustão, nós tentamos de tudo. Revertemos o algoritmo, verificamos cada linha de código. O problema não é na estrutura, é na linguagem. É um dialeto que nunca vimos. Parece uma fusão de línguas mortas com algo totalmente novo. Nossos softwares de tradução estão em pane. Ele gesticulava para o telão, onde as frases, que deveriam ser simples cláusulas contratuais, pareciam um emaranhado de rabiscos alienígenas. Sofia interveio, sua voz um fio de desânimo. É como se estivesse codificado de uma forma quase poética. Os caracteres têm múltiplas interpretações, dependendo do contexto cultural. É algo que nossos bancos de dados não conseguem reconhecer. Tentamos as últimas descobertas em IA e tradução neural, mas é como tentar decifrar hieróglifos egípcios com um dicionário de inglês moderno. Monteverde bateu a palma da mão na mesa com tanta força que os copos tilintaram. Inaceitável! Eu os contratei, a equipe mais cara, a elite do mercado, para que resolvam problemas, não para que criem desculpas. Bilhões de dólares estão em jogo. Bilhões! A reputação da Monteverde Tech está em risco. O que vocês querem que eu diga aos investidores? Que meus gênios não conseguem ler uma linguagem morta? Sua fúria era uma força quase palpável, queimando cada um na sala. A frustração do magnata crescia a cada segundo, transformando-o em uma figura ainda mais irascível. Ele jogou uma pilha de documentos na mesa, espalhando papéis por todo lado. E o prazo? Faltam menos de 24 horas. Se não entregarmos isso, a transação desmorona. As ações cairão, seremos processados. Vocês entendem a magnitude disso? Vocês entendem o que é perder milhões por uma falha tão ridícula?
Os consultores de alta performance, que haviam sido trazidos de todas as partes do mundo, estavam cabisbaixos. Um deles, um renomado especialista em criptografia, que tinha uma reputação de desvendar qualquer código, murmurou: "Eu nunca vi nada igual. É como se a própria estrutura da linguagem fosse uma camada de segurança. Cada símbolo tem uma variação sutil que muda todo o significado. É desanimador." Dr. Monteverde se jogou na cadeira, o rosto entre as mãos, a imagem de sua invulnerabilidade desmoronando diante de sua própria equipe. O silêncio era ensurdecedor, preenchido apenas pelo zumbido dos computadores e pelo ressoar de sua própria respiração ofegante. A impotência era um veneno lento que o estava consumindo. Ele, o homem que sempre tinha o controle, estava à mercê de uma sequência de caracteres que nem mesmo sua equipe de gênios conseguia decifrar. A tensão atingia o seu auge, preparando o cenário para o inesperado. A porta do escritório, no entanto, permanecia fechada. E ninguém imaginava que a solução e a maior humilhação de Monteverde estavam prestes a entrar sem serem convidadas. O ar na sala de reuniões de Dr. Augusto Monteverde estava pesado, denso, com o cheiro acre de café derramado e o silêncio cortante de cérebros exaustos. A equipe de elite, antes tão altiva, agora parecia um grupo de estátuas derrotadas, seus ombros caídos sob o peso do fracasso. O magnata, com os olhos injetados e a voz em frangalhos, alternava entre proferir maldições baixas e fitar o telão com o olhar de um homem afogado em seu próprio desespero. O problema com o algoritmo e o contrato em dialeto arcaico era um monstro que nem todo o dinheiro do mundo parecia capaz de domar. Clara, alheia ao burburinho dos milhões de dólares em jogo, mas sensível à atmosfera de pânico, continuava sua rotina. Seus movimentos eram mecânicos, a mão deslizava suavemente sobre a superfície fria do vidro, lustrando as manchas invisíveis. A luz pálida da manhã, filtrada pelas janelas panorâmicas, revelava as partículas de poeira dançando no ar, tão insignificantes quanto ela própria parecia ser naquele ambiente. Ela sabia que deveria manter-se invisível, passar despercebida, como sempre fizera. Era a regra não escrita de sua profissão. No entanto, enquanto limpava uma das mesas auxiliares perto da grande tela, seus olhos, acostumados a observar sem serem notados, fixaram-se nos caracteres indecifráveis que flutuavam no monitor. Uma sensação estranha percorreu sua espinha, um arrepio de reconhecimento. Aqueles símbolos, tão caóticos para os peritos, não eram completamente estranhos para ela. A chama de sua paixão secreta, o estudo de línguas mortas e dialetos esquecidos, uma fuga da realidade que a mantinha sã nos momentos mais difíceis, acendeu-se. Um brilho de esperança, quase imperceptível, cintilou em seus olhos castanhos. Seu conhecimento secreto a alertava. Ela havia passado noites incontáveis em bibliotecas empoeiradas, decifrando manuscritos antigos por pura curiosidade, por amor ao saber, algo tão distante de sua vida atual quanto as estrelas. Aqueles padrões na tela, ela os conhecia. Havia uma subtileza, uma cadência que remetia a um dialeto do Cáucaso, com influências do persa antigo, que ela havia estudado em um de seus poucos luxos intelectuais. Clara sentiu o coração bater como um tambor no peito. O impulso de falar era avassalador, uma força que a impelia a quebrar o silêncio de sua invisibilidade. Era um risco gigantesco. Sabia que a reação seria de escárnio, de risadas. Mas a visão da agonia no rosto de Dr. Monteverde e a gravidade da situação a fizeram ignorar o medo. Era mais do que ajudar. Era uma chance, talvez a única, de provar seu valor, de mostrar que sua mente, embora não ostentasse diplomas pendurados em paredes de mármore,
Era tão capaz quanto as dos gênios ao redor. Com a voz um pouco mais trêmula do que o habitual, mas com uma determinação que surpreendeu a si mesma, Clara deu um passo à frente, saindo de sua sombra. Com licença, Dr. Monteverde, ela começou, sua voz soando estranhamente alta no silêncio opressor da sala. Todos os olhos se voltaram para ela, uma faxineira no meio de uma crise bilionária. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de surpresa, e para Monteverde uma irritação crescente. Ele ergueu uma sobrancelha, seus lábios se retorcendo em um meio sorriso de pura incredulidade e desprezo. Seus assessores, Dr. Elias Vance e Dra. Sofia Alencar, trocaram olhares, um misto de confusão e desdém em seus rostos. "Sim, o que você quer, mulher?" rosnou Monteverde, seu tom já infame de desprezo. "Não vê que estamos ocupados salvando minha empresa? Isso não é hora para pedidos de material de limpeza." Clara não se intimidou. A chama da indignação se acendeu, queimando a vergonha que tentava sufocá-la. Eu acho que posso ajudar com isso", ela disse, apontando para a tela com a mão enluvada. "O erro não está no algoritmo em si, doutor. Está na interpretação do dialeto arcaico. Se me permite..." A sala explodiu em uma cacofonia de risadas debochadas. Dr. Monteverde foi o primeiro a gargalhar, uma risada gutural e cheia de escárnio que ecoou pelas paredes. Ele se virou para sua equipe, os olhos marejados de diversão cruel. "Vocês ouviram isso? A faxineira, a nossa especialista em limpeza profunda, vai resolver o problema que a elite mundial não consegue. Ah, essa é a melhor piada do ano." Ele se virou para Clara, seu rosto contorcido em uma máscara de zombaria. "Você é só uma faxineira. O que saberia disso?" Ele enfatizou cada palavra, as últimas proferidas com uma crueldade calculada, visando esmagar qualquer resquício de dignidade que ela pudesse ter. "Por acaso você tem um doutorado secreto em linguística de línguas mortas que eu não sei? Ou você aprendeu isso limpando livros velhos?" Elias e Sofia, os gênios derrotados, sorriram com condescendência, compartilhando a zombaria do chefe. "Com todo o respeito, doutor", disse Elias, seu tom carregado de sarcasmo, "talvez devêssemos pedir para ela polir os servidores. Quem sabe assim, o algoritmo se sente mais à vontade para funcionar." A humilhação da protagonista era intensificada a cada risada, a cada olhar de desprezo. O calor da vergonha subiu novamente ao rosto de Clara, mas desta vez a chama da indignação era mais forte. Ela sentiu um ímpeto de recuar, de desaparecer novamente na invisibilidade. Mas então a imagem de seus filhos doentes, precisando de ajuda, da injustiça que a havia forçado a essa condição, veio à sua mente. Ela endireitou os ombros. Aquele era o momento. Ela precisava provar seu valor. A risada de Monteverde, antes um veneno, agora era o combustível para sua determinação. Ela apenas respirou fundo, fixando o olhar em Monteverde, sua compostura inabalável, pronta para a reviravolta que ninguém esperava. A risada estridente de Dr. Augusto Monteverde ecoava na sala, perfurando o ar já denso de desespero e humilhação. Seus assessores riam com ele, os risos secos e condescendentes, enquanto Clara, a faxineira, permanecia de pé, imóvel, com as mãos ainda segurando o pano de limpeza. A frase do magnata, "Você é só uma faxineira. O que saberia disso?", ainda pairava no ar como uma névoa tóxica, mas por trás da calma aparente de Clara, a indignação borbulhava, misturada a uma resolução férrea. Ela podia sentir os olhares de desprezo de Dr. Elias Vance e Dra. Sofia Alencar, os gênios que haviam falhado onde ela, uma simples faxineira, ousava oferecer uma solução. O rosto de Monteverde estava contorcido em uma mistura de fúria e deboche. Para ele, a presença de Clara e sua sugestão eram apenas mais uma afronta à sua inteligência e ao seu império. Mas Clara não estava ali para pedir permissão. Aquele não era um pedido.
mas uma declaração. O brilho em seus olhos era o da guerreira que finalmente tirava a armadura da invisibilidade. Ela havia suportado anos de desprezo, de ser tratada como um nada. Agora, diante da oportunidade de não só salvar sua própria dignidade, mas de talvez garantir um futuro para seus filhos doentes, ela não recuaria. Ignorando o riso que ainda tremeluzia nos lábios de Monteverde, Clara deu um passo decisivo em direção à mesa principal. Seus movimentos eram lentos, deliberados, cheios de uma calma que contrastava brutalmente com o pandemônio que a cercava. Sua mão estendeu-se para o tablet de Monteverde, que jazia na mesa, exibindo o intrincado e indecifrável código. Ela pegou o aparelho. Monteverde, surpreso com a audácia, tentou reagir, mas foi como se estivesse paralisado, a boca ainda ligeiramente aberta pelo riso contido. Os olhos de Clara, antes resignados, agora brilhavam com uma intensidade que ninguém jamais vira. Sua respiração era profunda e controlada. Seus dedos, acostumados a manusear vassouras e esfregões, agora deslizavam com uma agilidade surpreendente sobre a tela tátil. Ela digitava, não apenas caracteres, mas uma torrente de símbolos, ligando-os, reconfigurando a estrutura aparente do código. "O problema está aqui", Clara murmurou, quase para si mesma. Mas sua voz era audível no silêncio que, de repente, se instalara na sala. As risadas haviam morrido na garganta dos assessores. O espanto começava a substituir o escárnio. Ela apontou para uma sequência específica no telão. "Este dialeto", ela continuou, "é uma forma arcaica do Ubik, com fortes influências do Abkhaz. Foi uma língua falada por uma pequena comunidade no Cáucaso Ocidental, conhecida por sua complexidade fonética e por suas raízes semíticas e caucasianas." Monteverde piscou. Elias Vance e Sofia Alencar se aproximaram da tela, seus rostos pálidos, um indício de choque e confusão. Ubik, quem diabos falava Ubik nos tempos modernos? Clara não esperou pela resposta. Ela começou a traduzir. Não apenas traduzir as palavras, mas interpretar as nuances, a cadência poética, os significados ocultos que haviam escapado a todos os softwares e linguistas. Seus lábios se moviam com uma pronúncia impecável, a voz suave e precisa. Ela explicava as armadilhas do dialeto, as duplas conotações de certos termos, as construções gramaticais que pareciam simples, mas que, se mal interpretadas, alteravam completamente o sentido. "Esta cláusula", ela disse, apontando para uma frase que os peritos haviam traduzido como garantia de investimento. Na verdade, com a inflexão correta e o contexto cultural, significa garantia de intervenção no conselho administrativo em caso de lucro inferior a 10%. É uma cláusula de aquisição disfarçada, uma armadilha. O som da própria voz de Clara, antes um sussurro, agora preenchia a sala, cada palavra ressoando com a clareza e precisão de um oráculo. Os olhos de Monteverde se arregalaram. Se a faxineira estivesse certa e sua voz não deixava margem para dúvida, a transação bilionária não seria apenas um mau negócio. Seria um golpe de Estado disfarçado, uma manobra para assumir o controle de sua empresa. Ele olhou para Elias, que estava com a mandíbula caída, os olhos fixos na tela. Sofia Alencar, a linguista, cobriu a boca com a mão, uma expressão de pura descrença e talvez vergonha em seu rosto. A fluência de Clara, a profundidade de seu conhecimento eram inegáveis. Ela não estava lendo um livro. Ela estava vivendo a língua, decifrando-a com uma naturalidade que superava anos de estudo formal. O momento da revelação era impactante. A sala inteira mergulhara em um choque absoluto. O contraste entre o desprezo inicial e a genialidade revelada era o ponto central do plot twist. A mulher que eles trataram como pó, a insignificante faxineira, estava desvendando um mistério que nem os maiores intelectos do Império de Monteverde conseguiram tocar. O silêncio,
Antes um sinal de desespero, agora era o som do espanto, da admiração forçada e da humilhação silenciosa do magnata. O jogo havia virado. O ar na sala de reuniões do Dr. Augusto Monteverde não era mais denso com desespero, nem cortante com desprezo. Agora era pesado com um silêncio ensurdecedor, um vácuo criado pelo impacto das palavras de Clara. As risadas haviam morrido na garganta, sufocadas pela realidade incontestável que se desenrolava diante de seus olhos. O tilintar dos teclados, que antes preenchia o ambiente, cessou por completo. Até mesmo a respiração parecia suspensa. Dr. Augusto Monteverde era a imagem mais perfeita do choque. Seu rosto, antes contorcido em fúria e deboche, estava agora pálido, a boca ligeiramente aberta, os olhos arregalados, fixos em Clara, como se ela fosse uma aparição. Sua mandíbula caiu de tal forma que um músculo de seu pescoço pulsava involuntariamente. Ele, o magnata que detinha o poder de mover montanhas de dinheiro, estava boquiaberto, completamente sem palavras, diante de uma faxineira. A arrogância que moldava cada traço de seu ser havia se desfeito, substituída por uma incredulidade paralisante. Ao seu lado, Dr. Elias Vance, o chefe de programação, esfregava os olhos como se não pudesse acreditar no que via. Seu ceticismo inicial havia se desintegrado em pó. Ele observava Clara, que continuava a digitar no tablet, adicionando anotações e correções com uma velocidade e precisão que beiravam o sobrenatural. Elias, um homem que confiava apenas em algoritmos e dados concretos, estava diante de um fenômeno que sua lógica não podia processar. Doutora Sofia Alencar, a linguista poliglota, havia levado as mãos à boca, os olhos marejados. Seu corpo tremia levemente. Ela havia dedicado sua vida ao estudo das línguas, e ali estava uma mulher, que ela havia zombado minutos antes, desvendando com maestria um dialeto que a própria Sofia considerava extinto e impenetrável. Era uma mistura de admiração, vergonha e a dolorosa constatação de sua própria falha. Os outros assessores e consultores, que antes compartilhavam as risadas de Monteverde, estavam agora imóveis. Alguns se entreolhavam, buscando confirmação do que estavam presenciando. Outros fixavam o olhar no telão, onde as correções de Clara apareciam em tempo real. Cada linha de código e cada termo do contrato sendo reescritos com uma clareza que tornava o quebra-cabeça de horas antes simples. Era como se, de repente, a luz tivesse sido acesa em um quarto escuro. Clara, alheia ao espetáculo de espanto que havia criado, continuou a explicar, sua voz calma e didática. Aqui, neste ponto, a conotação do verbo adaptar não é de ajustar, mas de submeter, uma nuance crucial que altera completamente o parágrafo sobre a governança corporativa. Ela deslizava o dedo pela tela, mostrando a complexidade das interconexões linguísticas. Cada palavra de Clara era uma martelada no ego de Monteverde. O desprezo inicial havia se transformado em uma humilhação silenciosa para ele. A mulher que ele tratou como um objeto, um estorvo, estava ali em sua sala, salvando seu império com um conhecimento que ele e sua equipe de elite nem sequer sonhavam possuir. O contraste era brutal. A simplicidade do uniforme de Clara versus a complexidade de seu intelecto. A arrogância vazia de Monteverde versus a genialidade discreta da faxineira. Monteverde sentiu um calor subir por seu pescoço. Não o calor da raiva, mas o da vergonha profunda. O veneno de sua própria presunção o estava sufocando. Ele havia passado a vida subestimando os outros, baseando o valor de uma pessoa em seu cargo e sua conta bancária. Agora, a prova irrefutável de seu erro estava diante dele, em carne e osso. O silêncio que preenchia a sala não era apenas o reconhecimento mudo da genialidade de Clara, era também o som da queda de seu próprio orgulho. O palco estava montado para a redenção, ou para a ruína completa de sua arrogância.
O silêncio na sala de reuniões era tão profundo que se podia ouvir o zumbido quase inaudível dos computadores de alta performance. O choque havia se solidificado nos rostos de Dr. Augusto Monteverde e sua equipe. Mas o tempo, que antes era um inimigo implacável, agora parecia ter parado. A transação bilionária ainda estava por um fio, e a revelação do talento de Clara não era o fim, mas o começo da corrida contra o relógio. Clara, sentindo a mudança sísmica na atmosfera, sabia que aquele era o momento. Ela não hesitou. Com a mesma calma com que limpava o pó de um balcão, ela finalizou suas correções e inseriu a última sequência de comandos no tablet de Monteverde. Seus dedos voavam pelas teclas, a precisão cirúrgica de cada toque, uma melodia silenciosa para quem entendia de codificação e linguística. A cláusula está retificada, Dr. Monteverde, Clara anunciou, sua voz suave, mas carregada de uma autoridade que Monteverde nunca havia imaginado nela. E o algoritmo de tradução, otimizado para reconhecer as nuances do dialeto Ubih-Abkhaz. O significado agora é inequívoco. A garantia de investimento é clara, sem brechas para qualquer tentativa de aquisição hostil. Os olhos de Monteverde, que antes estavam arregalados de choque, agora começavam a se estreitar em um foco intenso. Ele pegou o tablet da mão de Clara, quase arrancando-o, e o conectou ao telão principal. As correções de Clara brilhavam na tela, contrastando com o emaranhado de erros que haviam paralisado sua equipe. Dr. Elias Vance, o chefe de programação, apressou-se para verificar o código, seus dedos tremendo levemente enquanto digitava comandos para testar a nova configuração. Ele rodou as simulações, comparando os resultados. Em poucos segundos, um sorriso lento e incrédulo começou a se desenhar em seu rosto. É perfeito, ele murmurou quase para si mesmo. Não há mais erros, a tradução é impecável. Ela não só corrigiu o problema, mas aprimorou o sistema de forma que nenhum de nós conseguiria. Doutora Sofia Alencar, a linguista, com os olhos fixos na tela, verificava as traduções. Cada nuance, cada sutil variação que ela e sua equipe haviam perdido, agora estava ali, cristalina. Ela sentiu um misto de admiração e profunda humildade. É simplesmente genial, ela disse, a voz embargada. A profundidade do conhecimento dela é inacreditável. Não é apenas fluência, é maestria. Monteverde, que havia assistido a tudo em silêncio, sentiu o nó de desespero em seu estômago se desatar. O medo de perder milhões se dissipava como fumaça. A transação bilionária, que parecia condenada, estava salva. Sua reputação, que balançava à beira do precipício, estava restaurada. E tudo, absolutamente tudo, por causa da mulher que ele havia tratado como insignificante. A competência de Clara era inquestionável. Ela não só havia resolvido o problema principal, mas também havia desvendado a cláusula oculta, a armadilha mais perigosa que os investidores estrangeiros haviam plantado. A revelação da aquisição disfarçada era o golpe de mestre de Clara, mostrando uma inteligência e uma sagacidade que iam muito além da mera linguística. Monteverde sentiu um rubor subir por seu pescoço. Não era mais a vergonha paralisante, mas a do reconhecimento forçado. Ele, o magnata que detestava admitir erros, agora enfrentava a verdade nua e crua. Uma faxineira acabara de salvá-lo da ruína. Ele olhou para Clara, que estava calmamente guardando o tablet, como se tivesse apenas feito o seu trabalho. Clara! A voz de Monteverde saiu rouca, um som diferente do habitual rugido de comando. Ele se endireitou, seus ombros ainda tensos, mas com um novo tipo de peso, o da gratidão e da humilhação. Você nos salvou. Salvo a empresa. Salvo milhões. A palavra obrigado parecia presa em sua garganta, uma palavra que ele raramente usava para alguém abaixo de seu status. Clara apenas assentiu, um pequeno sorriso discreto nos lábios. A vitória não era para ela sobre Monteverde,
mas para ela mesma, para o valor que ela sabia que possuía. O gênio havia sido reconhecido, não pelo título ou pelo uniforme, mas pela própria força da verdade. O palco estava montado para a próxima etapa, a humilhação do arrogante e a ascensão da subestimada. A sala, antes um santuário de desespero, agora respirava o alívio e a admiração, um testemunho silencioso do triunfo de Clara. O ar na sala de reuniões, antes saturado de tensão e desprezo, agora estava impregnado de uma mistura incomum de alívio e constrangimento. Dr. Augusto Monteverde, o magnata que nunca demonstrava fraqueza, encontrava-se em um dilema. A figura de Clara, a faxineira antes invisível e alvo de seu escárnio, projetava-se agora com a força de um farol, iluminando não apenas a solução para seu problema bilionário, mas também a escuridão de sua própria arrogância. Seu rosto, que momentos antes exibia a fúria e o pânico de um homem à beira da ruína, estava agora um estudo de emoções complexas. Havia o alívio indisfarçável pela fortuna de milhões salva, a transação garantida. Mas, sobrepondo-se a isso, havia uma humilhação profunda e amarga. Monteverde, o rei de seu império, havia sido salvo por alguém que ele tratara como menos que um nada. A ironia era cruel, e ele a sentia queimar em seu peito. Ele fitou Clara, que permanecia calma e digna, guardando seus pertences de limpeza, como se o monumental feito que acabara de realizar fosse apenas parte de sua rotina. Elias Vance e Sofia Alencar, antes seus pares em desprezo, agora se mantinham em uma distância respeitosa, claramente admirado. Monteverde sentiu um bolo na garganta. Admitir o erro não era apenas difícil, era contra sua natureza. Sua vida inteira foi construída sobre a premissa de que ele era infalível, que sua posição e seu dinheiro o colocavam acima de qualquer falha, acima de qualquer pessoa que não estivesse em seu círculo de elite. Mas ali estava a prova viva de que ele estava terrivelmente enganado. A verdadeira competência não tinha preço, nem cargo, nem uniforme. Ele respirou fundo, o esforço visível em seu peito, como se estivesse erguendo um peso imenso. Sua voz, que outrora rugia ordens e desprezo, saiu mais baixa do que o esperado, quase um sussurro. Clara. Ele começou, e o som de seu próprio uso do nome dela, sem qualquer adjetivo depreciativo, soou estranho em seus próprios ouvidos. Clara, que já se virava para retomar sua tarefa de limpeza, pausou. Ela se virou lentamente, seus olhos castanhos, que já viram de tudo, fixos nele com uma serenidade desarmante. Monteverde pigarreou, o rosto ligeiramente corado. Ele se aproximou um passo, a cada movimento, sentindo o peso de sua própria presunção. Eu devo a você, ele disse, as palavras saindo com dificuldade. Ele engoliu em seco. Eu devo a você minha empresa, minha reputação, minha fortuna. Ele fez uma pausa, o olhar desviando-se por um instante antes de se fixar novamente em Clara. Um brilho de algo novo, algo que parecia honestidade em seus olhos. Eu te julguei mal, Clara. Ele continuou, a voz ganhando um pouco mais de firmeza, mas ainda carregada de uma humildade forçada. Eu te subestimei. Minhas palavras foram cruéis e injustas. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. O pedido de desculpas inesperado ecoou na sala. Elias e Sofia e o restante da equipe assistiam em choque silencioso. Era a primeira vez que viam o poderoso Dr. Augusto Monteverde se curvar, se desculpar, admitir sua falha publicamente, especialmente para alguém de uma posição tão inferior. Era um momento de virada não apenas para ele, mas para a dinâmica de poder na sala. Clara apenas assentiu, sem ostentação, sem rancor. Sua expressão era de uma compreensão silenciosa.
Ela sabia o que custava a um homem como ele proferir tais palavras. A vitória não era apenas a resolução do problema, mas o reconhecimento forçado de sua humanidade e valor. A humilhação de Monteverde, agora revertida, era a sua exaltação. A lição começava a ser absorvida, não apenas pelo magnata, mas por todos que testemunhavam a cena. A semente de uma mudança, de um novo tipo de respeito, havia sido plantada no coração do império. O sol da tarde inundava o escritório de Dr. Augusto Monteverde, mas a atmosfera não era mais de crise, e sim de um alívio quase palpável. Após a tempestade de sua própria arrogância e o gênio inesperado de Clara, Monteverde se sentia estranhamente leve, ainda que com um gosto amargo de humildade em sua boca. A transação bilionária havia sido salva, e com ela o império que ele construiu. Monteverde havia passado os últimos minutos em um silêncio pensativo, observando Clara com uma nova perspectiva. A mulher que ele via como um fantasma cinzento agora irradiava uma luz própria, a luz da dignidade e da inteligência inquestionáveis. Elias Vance e Sofia Alencar, antes seus pares em desprezo, agora se mantinham em uma distância respeitosa, claramente admirados. A ideia que se formava na mente de Monteverde era audaciosa, quase impensável para o homem que ele fora. Mas a realidade do que Clara havia feito, salvando-o de uma perda catastrófica e expondo uma armadilha que seus mais brilhantes especialistas não viram, era inegável. Ele precisava não apenas agradecer, mas reparar, e não com um simples bônus ou um presente simbólico. Ele se aproximou de Clara, que estava calmamente recolhendo seu material de limpeza, o rosto sereno, como se a cena que acabara de protagonizar fosse um evento cotidiano. A visão dela, em seu uniforme simples, mas com uma mente tão extraordinária, atingiu Monteverde como um raio. Clara, ele começou, sua voz mais suave do que nunca, desprovida de qualquer traço de condescendência. O que você fez hoje não tem preço. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Nenhum valor financeiro pode compensar o que você salvou. Mas eu gostaria de tentar. Clara ergueu os olhos, uma centelha de curiosidade em seu olhar, mas sem qualquer expectativa. Ela já havia recebido sua maior recompensa, o reconhecimento de seu próprio valor. Monteverde continuou, a cada palavra sentindo o peso da decisão que tomava. Eu passei a vida inteira acreditando que o valor de uma pessoa se media por seu cargo, seu diploma, sua conta bancária. Você me provou o quão cego eu estava. Sua inteligência, sua perspicácia, sua dignidade são inestimáveis. Ele respirou fundo, as palavras soando genuínas. Eu não posso te oferecer um simples aumento, Clara. Não seria justo. Eu quero te oferecer algo digno do seu talento. Ele estendeu a mão para um dos sofás de couro luxuosos, convidando-a a sentar. Clara, hesitante, mas com a curiosidade vencendo a precaução, sentou-se. Monteverde caminhou até sua mesa e pegou um envelope timbrado. Clara, ele disse, seus olhos fixos nos dela. Eu gostaria de lhe oferecer o cargo de diretora de pesquisa e desenvolvimento de linguagens e protocolos criptográficos na Monteverde Tech. O som daquelas palavras reverberou na sala. Elias e Sofia, que observavam de longe, engasgaram. Um cargo de liderança, naquela área, para a faxineira, era um movimento audacioso, quase revolucionário para a empresa conservadora de Monteverde. O salário, Monteverde continuou, ignorando o espanto de sua equipe, será de 3 vezes o que qualquer um dos nossos linguistas seniores recebe. Você terá total autonomia, uma equipe própria e todos os recursos necessários para desenvolver novas tecnologias e evitar que erros como este voltem a acontecer. Ele fez uma pausa, seu olhar suplicante. E, claro, um bônus de performance que reflete a urgência e o impacto da sua contribuição de hoje. É uma recompensa grandiosa, mas ainda assim, pequena perto do que você merece. Clara sentiu um choque.
Não de surpresa pela oferta em si, pois sua intuição já a preparava para algo grande, mas pela magnitude e pela sinceridade nas palavras de Monteverde. Ela pensou em seus filhos, nas noites em claro, nas portas fechadas. Esta era a oportunidade de mudar tudo. A proposta é generosa, Dr. Monteverde, Clara respondeu, sua voz firme, mas com uma pitada de emoção. Mas eu tenho uma condição. Monteverde levantou uma sobrancelha, surpreso. Uma condição? Qual seria? Que a Monteverde Tech implemente um programa de valorização de talentos, independentemente da posição social ou do histórico acadêmico formal. Clara afirmou, seus olhos brilhando com determinação. Que vocês olhem para além dos títulos e dos uniformes. Que deem oportunidades para pessoas que, como eu, possuem talentos ocultos e foram subestimadas por toda a vida. A competência não tem a ver com o cargo ou o salário, doutor. Ela nasce da dedicação e da paixão. Monteverde a observou processando as palavras. A condição de Clara não era sobre dinheiro ou poder para ela mesma, mas sobre justiça e oportunidades para outros. Era um golpe final em sua própria presunção, um desafio à estrutura de seu império. Ele pensou por um momento, antes de um sorriso lento, um sorriso genuíno desta vez, se espalhar por seu rosto. Condição aceita, Clara, ele disse, estendendo a mão para ela. E eu prometo a você, não será apenas um programa, será uma mudança de cultura, começando por mim. A mão de Clara, antes acostumada apenas com o toque frio do metal e da sujeira, apertou a mão do magnata com firmeza. Era o aperto de um novo começo, de uma nova vida para ela e para um império que acabava de aprender sua maior lição. A dignidade e o talento haviam triunfado. Os meses que se seguiram à ascensão de Clara na Monteverde Tech foram marcados por uma transformação silenciosa, mas profunda, no coração do império. O escritório de Dr. Augusto Monteverde, antes um templo de frieza e desprezo, agora respirava uma atmosfera de respeito e oportunidades. Clara, agora a respeitada diretora de pesquisa e desenvolvimento de linguagens e protocolos criptográficos, caminhava pelos corredores com uma confiança serena que substituía a invisibilidade de seu passado. Seu uniforme cinza foi substituído por trajes elegantes e profissionais, mas seus olhos mantinham a mesma profundidade e a mesma chama de dignidade. Ela aceitou o cargo não apenas pelo salário que tiraria sua família da escassez, o que já era uma bênção imensurável para seus filhos, que agora recebiam os cuidados e o conforto que mereciam, mas principalmente pela condição que impôs a Monteverde. A empresa, sob a sua influência silenciosa e a nova visão do magnata, começou a implementar um programa de valorização de talentos independentemente da posição social ou do histórico acadêmico formal. Clara liderava sua nova equipe com uma combinação de inteligência afiada e empatia. Ela sabia o que era ser subestimada e, por isso, via o potencial em cada funcionário, desde o estagiário mais jovem até o zelador. Ela implementou um sistema de desafios de inovação, onde qualquer pessoa da empresa poderia apresentar uma ideia ou solução para problemas complexos, sem a necessidade de diplomas ou hierarquia. Muitos talentos ocultos vieram à tona. Um segurança com aptidão para a lógica de programação, uma recepcionista com um talento incrível para o design de interfaces, um faxineiro noturno que era um matemático autodidata. A história de Clara tornou-se uma lenda viva na empresa e rapidamente se espalhou pela cidade, transformando-se em um exemplo inspirador. Artigos de jornal e reportagens de televisão contavam a saga da faxineira que salvou uma fortuna de milhões com seu intelecto. Ela se tornou um símbolo de que a competência não tem a ver com cargo ou salário, e a dignidade não depende de uniforme ou posição social. Universidades a convidavam para palestras, e empresas concorrentes tentavam roubá-la com ofertas ainda mais extravagantes. Mas Clara permaneceu leal
a Monteverde Tech, o lugar que lhe deu a chance de florescer. Monteverde, por sua vez, passava por uma mudança genuína de caráter. O homem arrogante e insensível, que descartava pessoas com um gesto, havia sido confrontado com a verdade de sua própria miopia. O pedido de desculpas a Clara, que antes pareceu uma humilhação, foi o primeiro passo em sua redenção. Ele começou a ouvir mais, a observar melhor, a reconhecer o valor em cada indivíduo, não apenas por sua contribuição financeira, mas por sua humanidade. Sua empresa, antes um exemplo de corporativismo frio, começou a ser vista como um modelo de inovação social e inclusão. O programa de talentos, inicialmente visto com ceticismo por alguns diretores mais antigos, provou ser um sucesso estrondoso. A moral dos funcionários subiu, a produtividade aumentou e a Monteverde Tech, impulsionada pelas novas ideias e pela diversidade de talentos, alcançou patamares ainda maiores no mercado. Clara, agora em uma posição de respeito e influência, não esqueceu suas raízes. Ela dedicava parte de seu tempo a mentorar jovens de comunidades carentes, incentivando-os a nunca desistir de seus sonhos e a desenvolver seus talentos, não importa quão ocultos ou improváveis eles parecessem. Sua vida era a prova viva de que as aparências enganam, mas o talento e o caráter jamais. O legado de Clara estava sendo construído não apenas nos escritórios corporativos, mas nos corações e mentes daqueles que ela tocava, inspirando uma geração a olhar para além do óbvio. Anos se passaram desde que o destino de Clara e o Império Monteverde se entrelaçaram naquele escritório opulento. O sol da manhã, agora, parecia entrar na sala de reuniões com uma nova intensidade, quase como um aplauso silencioso. O ar estava leve, vibrante, preenchido não pelo cheiro de café amargo e desespero, mas pelo aroma fresco de um futuro promissor e pelo burburinho de vozes entusiasmadas. Clara, em seu elegante tailleur de seda, diferente do uniforme cinza de sua vida anterior, estava sentada à cabeceira da grande mesa de mogno. Seus cabelos, antes presos em um coque apertado de quem não tinha tempo para a vaidade, agora caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Mas a essência de Clara permanecia a mesma. A serenidade em seu olhar, a inteligência aguda que brilhava em seus olhos castanhos, a dignidade inabalável que exalava de cada poro de seu ser. Ela era, agora, não apenas a diretora de pesquisa e desenvolvimento de linguagens e protocolos criptográficos, mas uma figura de respeito e influência, uma verdadeira força motriz na Monteverde Tech e além. Ao seu lado, Dr. Augusto Monteverde, visivelmente mais velho, mas também mais leve, com rugas que marcavam não apenas o tempo, mas as lições aprendidas, observava Clara com um misto de orgulho e uma humildade que ele jamais imaginou possuir. A arrogância que outrora o definia havia sido substituída por uma sabedoria recém-adquirida e uma profunda gratidão. Ele não era mais um monarca distante, mas um líder que havia aprendido o valor da humanidade. A equipe, agora composta por uma mistura eclética de talentos formalmente educados e de gênios autodidatas descobertos pelo programa de inclusão de Clara, demonstrava uma sinergia impressionante. Eles falavam com paixão sobre projetos inovadores, sobre algoritmos que compreendiam as nuances culturais de idiomas complexos, sobre inovações que transformavam a comunicação global. Era o legado de Clara se manifestando em cada canto da empresa. Durante uma pausa na reunião, Monteverde pigarreou, chamando a atenção de todos. Hoje, ele começou, sua voz suave mas firme, celebramos não apenas mais um trimestre de crescimento recorde, mas a filosofia que nos trouxe até aqui. A filosofia de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu sobrenome, em sua conta bancária ou nos diplomas pendurados em sua parede.
Ele olhou diretamente para Clara, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Está no seu caráter, na sua dedicação, na sua inteligência e, acima de tudo, na sua dignidade. Os olhos de Clara marejaram. Aquela era a verdadeira vitória. Não apenas o reconhecimento de seu talento, mas a mudança de mentalidade que ela havia instigado. A empresa que a havia humilhado agora se curvava diante da verdade simples. As aparências enganam. Monteverde continuou, as palavras ressoando com a emoção do que havia sido e do que se tornara. Lembro-me do dia em que subestimei Clara, que a tratei como apenas uma faxineira. Aquela foi a maior burrice da minha vida, mas foi também a minha maior sorte. Ela não só salvou minha fortuna, mas salvou minha alma. Ele fez uma pausa, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto de alguns funcionários. Clara me ensinou que nunca devemos subestimar ninguém, que o talento pode se esconder nos lugares mais inesperados, por trás dos uniformes mais humildes, que a dignidade não depende de uniforme ou posição social. A sala explodiu em aplausos. Não eram aplausos protocolares, mas um clamor genuíno de admiração e respeito. Elias Vance e Sofia Alencar, agora sob a supervisão de Clara em projetos conjuntos, foram os primeiros a se levantar, seus aplausos os mais efusivos. Eles haviam aprendido sua lição também e se tornaram defensores ferrenhos da nova cultura de inclusão. Clara se levantou, caminhando até a janela e observando a vasta metrópole lá embaixo. A cidade, antes um cenário de sua invisibilidade, agora era um testemunho de seu triunfo. Ela pensou em seus filhos, seguros, estudando, com um futuro promissor. Pensou em todos aqueles que, como ela, haviam sido marginalizados, mas que agora tinham uma chance. A história termina com uma imagem dela, não mais como a faxineira, mas como a diva da inteligência e da superação, com o brilho de uma nova era em seus olhos. A Monteverde Tech não era mais apenas uma corporação. Era um farol, um exemplo de que o verdadeiro valor de uma empresa e de uma sociedade reside na capacidade de valorizar cada ser humano, independentemente de sua origem ou condição. A lição de moral final ecoava como um hino. Nunca subestime ninguém pela sua aparência ou posição. A verdadeira competência não tem a ver com cargo ou salário, e a dignidade não depende de uniforme ou posição social. As aparências enganam, mas o talento e o caráter jamais. A jornada de Clara, da invisibilidade à influência, não era apenas uma história de sucesso, mas um lembrete atemporal do poder transformador do respeito e da dignidade humana.